Boa noite, então, a todos. Vamos lá para o nosso estudo dessa quarta-feira. Estamos aqui em Filipenses, capítulo 2. Bem-vindo você que está aí na rede social. Venha estudar conosco mesmo, isso é muito bom. Na semana passada, nós estamos no capítulo 2. E hoje vamos falar de Epafrodito, como eu disse. Mas eu queria aqui pensar com você, antes de nós entrarmos, da estrutura do capítulo 2, O apóstolo Paulo termina o capítulo 1 de Filipenses com algumas exortações, e daí ele dá algumas orientações para os filipenses, Como é que deve ser, o que eles devem fazer. Eu vou começar a ler aqui no verso 14, Filipenses 2,14, mas só para nós contextualizarmos, não é o nosso texto de hoje. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. E aí ele começa, ele está falando de vida, de sinceridade, de alegria. E daí ele coloca no meio da carta, irmãos, é uma carta, no meio da carta, algo que parece uma saudação que deveria estar no final, se você pensar numa estrutura de uma carta. Mas aí no meio aqui, depois do verso 18, no verso 19, ele começa: e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque também tenho de igual sentimento porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Aí você vê, ele está falando de coisas boas, como deve ser, sincero. Aí ele fala de Timóteo, como se, já que estou falando nisso, embora não é esse o texto, mas pensa, parece que ele está lembrando disso, fala, então vamos falar de Timóteo, já que eu estou falando de sinceridade, de luta, de pessoas que devem fazer as coisas certas. E aí ele continua no verso 25, que é o texto de hoje. Verso 25 do capítulo 2, julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lhe enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Até aqui, vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deste a salvação em Cristo Jesus, e nos deste a tua palavra para estudarmos, e nos deste exemplos de pessoas que nós podemos seguir, para saber que é possível viver neste mundo exemplarmente. Nós te agradecemos por isso, pedimos tua sabedoria, vinda do céu, vinda de ti, para podermos estudar nesta noite, para
meditarmos e sermos transformados pelo poder da tua palavra. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, eu terminei dizendo sobre as qualidades de Timóteo, e a pergunta é: você seria o Timóteo? Isso foi na quarta-feira. No sábado, nós tivemos aqui a consagração de 3 diáconos. E aí, na hora de eu falar com eles, que nós temos a nossa cerimônia, de impor as mãos e orar, aí eu disse para o Amarildo, para o Rogério e para o Will, falei: olha, eu estou contando que você é o meu Timóteo. É aquela pessoa sincera, que vai buscar os interesses de Cristo acima do seu próprio interesse. Seja um bom diácono. Timóteo era um pastor, mas as características servem para o homem de Deus. E hoje, nós vamos falar de Epafrodito. Eu já dei umas dicas na semana passada, então nós vamos lá falar sobre ele hoje. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu vou mandar Timóteo para vocês, só depois que eu resolver os meus negócios, que nós entendemos que é sobre a minha prisão, a definição aqui de Roma, porque ele está preso, se eu vou ficar preso, se vou ser executado, o que eu vou fazer, mas ele diz a esperança que ele tem, mas eu vou ver, eu espero no Senhor que vou vê-los ainda. E aí, ele diz, contudo, quer dizer, todavia, mas olha, eu preciso, e é necessário vos mandar Epafrodito. Ele acha que tem que mandar Epafrodito agora, e ele explica por quê. Esse é o assunto desta parte da carta. Como eu disse aos irmãos na semana passada, e vou repetir hoje, em algum lugar aí que eu fui pesquisar, estava lá, Epafrodito quer dizer amável, quer dizer, não é, me perdoe a pessoa que escreveu lá. Epafrodito, o nome já diz, de Afrodite. É uma pessoa que o nome é devoto de Afrodite, que era a deusa do amor lá, a Vênus, Então, é o nome só, é só o nome. E você começa a notar, os muçulmanos que professam a religião muçulmana, eles mudam o nome. Os mais antigos aqui vão lembrar do Cassius Clay, que depois virou Muhammad Ali, porque se converteu ao islamismo. Então, eles fazem. Aqui a gente vê que o cristianismo não tem isso. Continua com o seu nome mesmo. Continua com o nome. Nós vamos fazer de nós um nome, porque lá em Apocalipse diz que nós vamos ganhar um nome, vai ter uma pedrinha branca com o nosso nome, nós vamos mudar o nome, não se preocupa não, vai ter outro nome. Deixa o nome para lá. O nome não quer dizer nada. Mas isso acaba nos dando uma dica da próxima, de como ele fala como ele fala a respeito de Epafrodito. Porque ele diz assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão. Não, então não era irmão na carne. E onde que está? Pastor, por que não era irmão na carne? Primeiro que não tem nada que evidencie que Paulo tinha um irmão na carne que andava com ele. Não tinha. Epafrodito só é mencionado aqui, não tem em outros lugares. E também a gente vê que Epafrodito não é filho de judeu, porque o judeu não ia dar esse nome para ele. O judeu ia dar um nome como Saulo, que é Saul, ia dar qualquer outro nome, mas Epafrodito ele não ia. Se a pessoa judeu dando nome, devoto não tem, irmãos, não tem. Não tem isso. Então você nota que não era irmão na carne, até por isso, era irmão só. Irmão em Cristo. Ele até fala isso, A família de Deus nos deu um novo nome, por isso que chamamos de irmãos. Então, quando ele fala irmão aqui, é irmão na obra, irmão no trabalho, irmão na fé. Na verdade, é irmão na fé. Então, nós vamos primeiro irmão, e ele fala depois em cooperador. O que é cooperador? Esse Você pode ver, tem 2 Os, porque cooperador é junto, Cooperar. Operar é trabalhar. Então, é aquele que trabalha junto, ombro a ombro. É isso. E ele está falando o quê? Meu cooperador é que não apenas é um cristão,
mas também um trabalhador na obra do Senhor. E nós começamos a ver a importância que o apóstolo Paulo dá para isso. Assim como Timóteo, ele fala de Epafrodito, e mesmo quando as pessoas cooperadoras, que tem alguns problemas, mas são úteis, porque trabalham. E cooperador, eu tenho falado aqui nessa igreja há algum tempo já, irmãos, você quer ser um cooperador aqui? Olha, nada contra você que está assistindo aí pela internet, às vezes você não pode vir aqui na igreja. Mas, irmão, eu tenho aqui à minha frente os cooperadores de hoje. Por quê? Porque se eu tiver que fazer alguma coisa, são eles que vão fazer. Aliás, depois do culto, nós vamos carregar os bancos, né? Brincadeira, não vamos não, só brinquei. Mas se tivesse, seria vocês. Sempre, porque cooperar tem que estar junto, irmãos. Não tem isso. Então, eu gostaria de pedir para você, sempre que possível, seja não somente um irmão você é em qualquer lugar, mas um cooperador é só no ombro a ombro. E o apóstolo Paulo ressalta essas qualidades, não somente dele, quer ver? Veja lá no final de Filipenses capítulo 4, cooperador, irmãos, e aqui, e cooperadora, hein? Olhe o que ele fala no capítulo 4 da mesma carta de Filipenses, né? Ele diz assim no verso 1, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, assim estáis firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, cooperadoras, e com Clemente, e com os meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Eles estão no livro da vida não porque são cooperadores, não. Pastor, só quem trabalha? Não. Todos os irmãos, porque o direito a estar no livro da vida é ter a fé em Jesus Cristo. Esse é o direito. Mas a cooperação, o trabalho, é decorrência disso. Lembra? Eu fui comprado por bom preço. E você também, se você é um crente. Antes nós servíamos ao pecado. E agora a gente serve a Deus. É isso. Olha, o futebol não é pecado. Não é. Mas você às vezes para tudo o que está fazendo, compra o ingresso, vai até o estádio para assistir um jogo. Não tem problema. Eu só quero te dizer que quando você está lá, você está cooperando com aquilo. Por isso que ele chega no final e fala, olha, tivemos tantos pagantes, tivemos o público de tal, porque as pessoas que estão presentes. Eu te peço, seja presente, assim como Paulo fala dessas pessoas, trabalharam comigo. E lembrem-se, o apóstolo Paulo sempre ele exalta, você vai ver até em outras cartas, ele exaltando os cooperadores e cooperadoras. Mas voltando a Epafrodito, ele ainda insiste, ele dá mais qualidades. Aliás, eu vou dizer, ele rasga, né, o elogio aqui, fala, né, rasga a seda, porque ele fala, Epafrodito, perdão, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates. Irmãos, companheiro nos combates é uma linguagem militar. É assim, um soldado que está comigo do mesmo jeito que eu estou com ele na guerra. Você que em algum momento assistiu um filme, espero que nunca tenha vivenciado isso, mas você vê nos filmes, alguém vai fazer alguma coisa, olha para o companheiro e fala, me dá cobertura. Não é? Os policiais fazem isso, me dá cobertura. Quer dizer, sei lá, atira para lá, para distrair, eu vou fazer alguma coisa e eu estou contando com você. Esse é o companheiro dos combates. E nós temos que lembrar que ele está falando aqui, Epafrodito, logo após ele menciona Timóteo. E eu vou aqui, olha, não está no texto, eu não estou nem inferindo, eu só estou achando que é uma feliz coincidência, mas crendo que a Bíblia é inspirada por Deus, uma abençoada inspiração, porque ele acaba falando de Epafrodito como ele falou de Timóteo.
Porque lembra o que ele disse para Timóteo? Vamos lá em 2ª carta a Timóteo. Vai comigo lá. 2ª carta a Timóteo. No capítulo 2. Um pouco mais para frente era só a Bíblia. Depois vamos voltar para Filipenses, tá? 2 Timóteo, capítulo 2. No verso 2, ele diz assim. E o que de mim, ele está falando a Timóteo, né? E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então eu vou pensar que na mente de Paulo, falando de Epafrodito, meu companheiro de combate, meu soldado lado a lado, eu estou imaginando que está na mente dele o bom soldado de Cristo. Aquele que eu posso contar dizendo, dá cobertura que eu estou indo. Aquele que milita a boa milícia, que é, eu estou do seu lado, abri mão de algumas coisas para estar no exército. E uma vez que eu estou no exército, pode contar comigo. E a pergunta desta semana é a mesma da semana passada. Você é um Epafrodito? O Timóteo, todos temos que ser. Todos. Sinceros, buscamos a Cristo em primeiro lugar, e mais do que a nossa vida, é assim, isso temos que ser. Mas Epafrodito já é uma coisa que nem todos conseguem ser. Embora, mesmo você que está orando aí, você faz parte da batalha. Só que, lembre-se, eu não entrei aqui, né, agora para ver, mas esse culto está sendo transmitido. Será que eu tenho tantas pessoas assistindo quantas as famílias que tem na igreja? Porque se eu não tenho, e olha que normalmente as guerras de quarta-feira não tem. Então eu fico pensando, onde estão os soldados? Porque nós estamos aqui. Não é nenhum privilégio e nada acima dos irmãos. Só que não só eu, como pastor Neil, que até de certa forma, né, nós estamos aqui por gosto, mas temos nossa obrigação, mas os irmãos estão aqui não. Eles vêm de longe, mas vêm. Então, lute para você ser, além de um Timóteo, um Epafrodito. Irmão, cooperador, colega de combate. Mas ele continua, olha a rasgação de seda aqui, hein? E vosso enviado para prover as minhas necessidades. Essa palavra aqui, enviado, nós vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu foi que, antes de eu chegar lá, a palavra enviado aqui é apóstolo. Essa palavra é apóstolo. Irmãos, apóstolo quer dizer enviado. Só isso. Tá? Então, o que acontece? Hoje nós temos aí algumas denominações que chamam o seu superior de apóstolo. Irmãos, olha, é que... pastor, dentro da língua grega podia estar certo, eu sei. É que tem algo diferente. Quando Jesus nomeou 2, os quais chamou apóstolos, eles tinham algo tão especial, que quando Judas partiu, eles escolheram outro no lugar. Então, é diferente. O nome, é como eu já, até quando eu uso esse exemplo, eu sempre lembro de igreja. Né? Igreja é uma assembleia, chamados para fora. É que se você não fala, olha, meu condomínio vai ter uma igreja lá. Não, não vai ter uma igreja, vai ter uma reunião. A não ser que tenha uma igreja lá dentro. Porque aquela reunião de condomínio, o nome seria em grego também igreja. Só que você não chama igreja aquilo, você chama de reunião. É como aqui, você vai chamar de mensageiro ou delegado. Também, o delegado é alguém que recebe a delegação de uma função. Né? Ele recebeu, então poderia ser. Mas não que ele era um apóstolo, no sentido da palavra. Embora alguns comentaristas acham que Epafrodito poderia ser o pastor da igreja de Filipos. Irmãos, é assim, pode ser, mas não tem nada que indique que ele vai ser, nada.
Por quê? Porque enviado, então, pastor, do que está falando aqui? Está falando do capítulo 4. Vamos lá para o capítulo 4, lá para o último capítulo de Filipenses. Veja lá no capítulo 4, verso 18. Ele está escrevendo para os filipenses e diz assim: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, ali, o mensageiro, irmãos, olha, e vosso enviado é vosso mensageiro para prover as minhas necessidades. É aqui a oferta que eles mandaram, que está lá em 4,18. Então, não tem uma razão para você falar, não, Epafrodito era um pastor, ou ali está escrito apóstolo. Não, não, é enviado no sentido simples da palavra, mensageiro, que trouxe alguma coisa. Pastor, mas por que ele fala isso? Porque, irmãos, nós estamos falando do seguinte: Filipos, Paulo está preso, provavelmente ele devia estar em Roma. Irmãos, Roma de Filipos dá mais de 1.000 quilômetros. Se ele tivesse indo a cavalo, que daria talvez uns 30 quilômetros por dia, ele ia demorar quase 40 dias para chegar. Então, não sei como ele foi, mas, irmãos, 1.000 quilômetros é daqui, Vitória do Espírito Santo. É longe. Então, o que acontece? Ele está dizendo que foi um esforço que ele fez. E vamos pensar. Quando você pensa em viagem lá no antigo, na época de Cristo, lembra da parábola do bom samaritano. Bom, viagem era assim, pensa que é carro com conforto, aguinha, parada, 20 minutos, naquele posto lá que é caríssimo, né, que você para lá e acabou, né, não dá para comer nada lá. Não, irmão, não. Estamos falando naquelas estradas ali, irmãos. Chegando em Roma, devia o negócio já ser melhor um pouco, porque a sede do governo estava lá e é sempre melhor onde tem sede do governo. Mas, irmãos, saindo de Filipos era uma luta. Tanto que ele, quando termina aqui, olha, no verso 25, ele fala: porquanto, aliás, tinha muitas saudades de vós todos. Vamos só fazer a conexão. Quem tinha? Epafrodito. Ele está dizendo, olha, eu julguei necessário mandar-vos Epafrodito, e aí você pode pular todas as qualidades, né? E pode ir direto para o 26. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Bom, irmãos, aí é o que acontece. O Epafrodito aí ficou doente. Parece, não é certo, que talvez ele tenha ficado doente ou na viagem, chegou doente lá, ou ficou doente lá com Paulo. E ele estava muito, muito angustiado. Irmãos, quando a gente vê alguém angustiado, nós temos que tentar ajudar. Qual é a forma que Paulo achou? Epafrodito, qual o seu problema? Eu estou angustiado, porque provavelmente ele tinha parentes lá em Filipos. E ele falou, olha, eu já estou viajando há tanto tempo, talvez mais de 40 dias, viu? Porque eram meses de viagem sempre. E a notícia chega, porque, irmãos, a notícia chega. Passa alguém na estrada, sempre as pessoas se conhecem, mesmo no mundo antigo. Quando a gente vê assim, parece que ele está sozinho. Não, tinha uma caravana, tinha gente. Ninguém viajava, era difícil viajar sozinho lá. Então, alguém lá de Filipos ouviu que ele estava doente. E ele estava angustiado, porque tinha ouvido que ele estava doente, e aí ele ficou preocupado com a preocupação das pessoas. É assim que acontece. Por que isso? Irmãos, quando nós estamos numa igreja, que é o nosso caso aqui, nós temos que considerar os nossos irmãos não como membros de um clube, de uma entidade filantrópica ou de um projeto social. Tem que ser família. E aí, irmãos, vem a angústia. O serviço, quando você falta, tem um problema lá. Mas você resolve. Quando você vai aí você joga futebol, aí vai no futebol, faltou tal pessoa.
Faltou. Mas quando você chega em casa e tem alguém da família viajando, igual o meu filho Davi está viajando, se eu ouço que ele está doente, a minha ideia é angústia. Família, nós somos angustiados. E eu queria pensar com o irmão como que você considera os outros. Epafrodito considerava aquela igreja como sua família. Então ele ficou angustiado e preocupado com a preocupação que eles tinham a respeito dele. Lembrando? Viagem de mais de 1000 quilômetros, cheio de perigos. Uma pessoa sabe que está doente. Irmãos, morriam de doença. Hoje a gente fala assim, olha, sem quinta série, mas hoje a gente fala assim, eu fiquei em casa porque estava ruim, tive uma diarreia. Irmão, diarreia matava. Morria de diarreia. Desatava a pessoa morria. Então, doenças, irmãos, eram muito graves. Então, a pergunta de hoje, se você é Epafrodito, além de você ser um combatente, um trabalhador, mas você é realmente irmão? Faz parte da família? Lembra o que Jesus falou? Eu vou dar um pulo lá em Marcos, hein? Vamos lá para Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. No verso 29, Jesus disse assim, e respondendo Jesus disse, em verdade vos digo que ninguém que ha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século vindouro, a vida eterna. Irmãos, a igreja tem que ser um presente, uma família de presente para nós. Como se nós estivéssemos desamparados neste mundo. E para isso, nós temos todo a complexidade que gira em torno da família. E eu vou falar agora, olha, você aí pode fazer corte, é um problema seu. Mas essa é a história de que o meu cachorro e a minha esposa são uma família. Irmão, desculpa, não é. Me perdoe, gosto do meu cachorro, gosto da minha gata, gosto dos peixinhos. Quando eu tinha sapo, eu gostava de sapo, porque o sapo era da minha casa. Eu não tenho problema, sabe, dou nome para eles, não tem problema. Mas não é família, pessoal, desculpa, não é família. Não é família, irmãos, é família. Pai, mãe, irmã. Sabe por que a gente quer ter pet de família? Porque eles não dão trabalho. Eles não brigam, não contestam com a gente. Eles ficam doentes e tal, mas só. Não. Quando os seus filhos crescem, eles começam a dar trabalho. E daí eles contestam as coisas que você faz. E daí fica mais difícil. Então pensa bem. Família é isso. E quando nós temos que tratar uma pessoa daqui da igreja, temos que pensar, se fosse a minha família de sangue, se fosse meu filho, minha esposa, meu marido, no caso de vocês mulheres, minha mãe, meu pai, o que eu faria? É isso que eu tenho que pensar, isso é família. Eu não posso olhar os irmãos, entendam bem, como pets. Não posso falar, vocês são minha família, tá? Bando de cachorrinho, não. Por quê? Porque eu não ponho na coleira e prendo. Porque eu não tranco vocês no apartamento o dia inteiro de noite, vou dar uma volta e acho que eu fiz muito. Me perdoe, hein? Pode fazer isso, eu estou só dizendo que é o normal dos pets. Contrata um passeador lá para ele. Não, irmãos, família de carne e osso, de gente é diferente. Vai ter trabalho. Vai querer dar remédio, ele não quer tomar. A minha cadelinha lá, coitada, está com 13 aninhos. Aí a Mariana que vai dar remédio para ela, irmãos, é daquele jeito bem delicado. Depois, mano, não, eu vou falar que sou eu que tiver que prender, prende a mim. A gente abre a boca, pastor, e fala, joga aí dentro o comprimido. E aí, fecha. E ela, a gente fica olhando. Não cuspiu? Tá bom, desculpa, me prende depois, se eu, propriedade dos animais aí, a protetora aí. Mas é o jeito, ela não toma, pessoal. Tem que enfiar na garganta. Então eu abro, joga lá dentro e segura aqui para engolir esse negócio, senão ela vai morrer. Com o filho não dá muito certo. Já teve aquele filho que
Você deu o comprimido para ele de noite, e no outro dia de manhã está lá no chão o comprimidinho que o esperto colocou no canto da língua e jogou fora. Isso é filho. Isso é filho. Então, cuide das pessoas como irmãos. E aí, Epafrodito, ele está preocupado com aquelas pessoas que o têm como filho de verdade, como pai, como irmão. O carinho que você tem por outro ser humano que você preza muito. Por isso que Paulo fala, eu quero mandar para ele, porque ele estava com muita saudade, angustiado, porque vocês ouviram que ele estava doente. E daí, Paulo fala, e realmente, ele esteve doente. E mais, olha, verso 27 de Filipenses 2. E de fato esteve doente, e aí ele aumenta, quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Eu quero parar aqui para a gente pensar um pouco no apóstolo Paulo e em Epafrodito. Nossa, peraí. Esse apóstolo Paulo é o mesmo lá que se converteu, é o único apóstolo Paulo, não é? Lá em Atos capítulo 9, não era, é aquele lá, não é? Pois vamos lá para Atos 28, lá no finzinho do livro de Atos, Atos capítulo 28, versos 8 e 9. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria, olha aí, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Mas Epafrodito quase morreu. Será que Paulo não estava presente? Será? E por que para Timóteo, ele diz, Timóteo, mistura um pouco de água com vinho, porque você tem frequente enfermidade. Irmãos, porque o dom de cura, e os dons em geral, não são para a pessoa, são Deus exercendo através da pessoa. Então é na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é, vou curar, vem aqui que eu te curo. Não. Lá naquela ilha, o Senhor Deus tinha um propósito para aquelas pessoas. Para Epafrodito, não tinha. Vai ficar doente. Quase morreu. E Paulo diz o quê? Eu ia ficar extremamente triste. Por que não curou? Não, irmão, não vamos pensar isso. Isso é egoísmo. Não vou ficar triste porque ele não curou. Eu vou ficar porque ele morreu. Eu não quero que ele morra. É essa a minha tristeza. É quando você ora e Deus fala não. É aí que dói. Então, Paulo aqui, irmãos, nesse dom de cura que ele fala aqui, ele não curou. E ele diz, realmente quase morreu. Quando alguém te perguntar, você é crente? E ainda está doente? Irmão, estou doente sim. Um monte de crente fica doente. Durante toda a história ficaram doentes. E morreram. Não tem jeito. Que ideia é essa? Né? Eu sempre lembro lá do pastor Neil, né? Vai cair o avião? Não, mas eu sou crente, eu não vou morrer. Tá bom. Vai nessa. Não, mas eu sou importante. É importante, mas o presidente da República ficou 5 horas hoje rodando aí no céu, com medo de cair. Irmãos, não, irmãos. Deus faz as coisas do jeito dele, no tempo dele. E Paulo diz que ele ia ficar triste. E daí o que ele diz? Verso 28. Por isso tudo, eu vou passar só mais 2 minutinhos, tá? Por isso tudo eu vou-lhe enviei mais depressa. Porque ele estava doentinho ainda, hein? Para que, vendo outra vez, vocês fiquem alegres, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza, porque pelo menos eu não estou com um homem aqui chorando que quer ver a turma dele lá que está doente. Então, ó, vai, Epafrodito, vai porque você resolve 2 problemas. O problema deles e eu paro de ver você aqui angustiado. Vamos lá. Tá bom, para aí tá. Vai embora, filho. Pode correr, tocar. Toma a linha. Então, ele foi lá. E aí Paulo diz o seguinte, recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo e tende-o em honra. Irmãos, claro que eles iam receber com alegria. Claro que eles iam honrar. Eles gostavam de Epafrodito. Mas Paulo explica por quê. Porque pela obra de Cristo,
chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. O que dá para entender aqui, parece que os comentaristas que eu li, eles acham isso, que nesta viagem, onde Epafrodito estava levando alguma oferta, nesta viagem ou ele ficou doente, ou foi ali que a vida dele correu perigo. E Paulo diz, olha, dá honra para ele, viu? Porque ele lutou. Ele foi até o fim. Talvez, se juntássemos Paulo, Timóteo, Epafrodito, os três, um deles escreveu, mas talvez os três pudessem escrever: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu espero que você seja o quarto dessa lista. Pense nisso. Você é meu irmão, Cristo, família. Você é meu cooperador, estamos ombro a ombro. Você é meu companheiro de combate. Estou contando com você. Me dê cobertura. É o que nós fazemos com missionários. Os missionários vão, eles correm o risco. E nós damos cobertura. Por isso que nossa igreja, pelo menos, o missionário teve um problema, quebrou o carro, faleceu alguém, ficou doente, a gente já manda a nossa cobertura. Por que a gente manda cobertura? Está sobrando dinheiro? Não. Porque eu e ele estamos na guerra. Como eu não posso estar lá na frente, eu dou suporte aqui atrás. Que você seja um Epafrodito, um Timóteo, um irmão, um obreiro cooperador, um soldado que combate lado a lado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pelos exemplos que a sua palavra nos dá, e eu te peço que o Senhor nos dirija, Senhor, para que nós sejamos tão firmes como irmãos, como Epafrodito foi com os filipenses, sofrendo angústia por cada preocupação dos membros aqui. Que nós possamos ser bons cooperadores e estejamos sempre, Senhor Deus, prontos para colocar a mão na massa, para trabalhar para o crescimento da tua obra. E que nós sejamos bons soldados, militando legitimamente, procurando antes os teus interesses do que os nossos. É o que nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Para você que está na rede social, até domingo, porque domingo só 9 horas da manhã que temos transmissão de novo. Mas você que quer vir aqui presencialmente, sexta-feira, 7h30 da manhã, estamos estudando a Bíblia, tá bom? Terminando o Evangelho de Mateus. Até mais, Deus abençoe. Obrigado, irmãos.